Olá, eu sou Mafalda, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. Porquê é que nós fazemos aquilo que fazemos? Como é que podemos criar novos hábitos e mudar hábitos que já não nos servem? O que é que a neurociência diz sobre a formação de hábitos? Hoje vamos falar de hábitos, como é que eles se formam e o que é que influencia a sua formação. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Mas afinal, o que é um hábito? Segundo a neurociência, um hábito é uma sequência de ações que realizamos automaticamente em resposta a determinados gatilhos ou determinados contextos. Na prática e neurocientificamente, um hábito é apenas uma aprendizagem que consiste na formação de determinadas associações que nos dizem que quando estamos perante o gatilho X e se fizermos Y, recebemos Z, sendo Z a nossa recompensa perante esse comportamento. Isto é, uma aprendizagem que consiste em associações entre estímulos e respostas. Mas afinal, como é que se formam os hábitos? Podemos dividir isto em duas fases. A fase em que determinado comportamento já é um hábito e a fase de preparação. A fase 1 é a fase consciente. Inicialmente, o ciclo do hábito é composto por um gatilho ou determinado contexto, por uma rotina, uma ação ou comportamento. Isto leva a uma resposta que tem que ser, de certa forma, uma recompensa para nós. O gatilho incita-nos a determinado comportamento, seja o estímulo visual, seja o estímulo auditivo, seja tátil, seja o que for, para fazermos determinada tarefa. A rotina é o comportamento propriamente dito e a recompensa é o benefício que recebemos ao fazer esta tarefa ou esta sequência de tarefas. Nesta primeira fase, nesta fase preliminar da construção de um hábito, é fundamental nós fazermos determinado comportamento direcionado num objetivo. Se nós queremos construir um hábito, o nosso cérebro precisa de ver um motivo para nós estarmos a fazer determinada tarefa, para que consigamos manter a consistência suficiente para que depois essa tarefa mais tarde e com o tempo se torne automática. O nosso cérebro precisa de pesar o esforço que temos ao fazer determinada tarefa e a recompensa que vamos receber ao fazer essa tarefa. E pesar as duas coisas e perceber se efetivamente faz sentido fazer ou não essa tarefa. E nesta fase, neste pesar de prós e contras, ocorre uma interação entre o nosso sistema mais emocional, aquilo que nos leva a ter desejo por determinada recompensa, e o sistema cognitivo, que pesa o esforço que é necessário para fazer determinada tarefa e qual é o motivo pela qual nós podemos querer ter ou não aquela recompensa. Não se trata propriamente de um confronto entre a parte emocional e a parte racional, mas sim encontrar um equilíbrio e perceber o que é que pesa mais, se é o esforço ou se é o possível ganho em ter essa recompensa. Por isso é que é crucial termos uma determinada recompensa quando queremos fazer determinado comportamento tornar-se num hábito. É esse recebermos a recompensa consistentemente, depois de fazermos a determinada ação também consistentemente, que vai fazer com que o nosso cérebro aprenda que este hábito de fazermos esta ação nos leva a esta recompensa. E que com o passar do tempo se torna automático e com o passar do tempo nem sequer precisemos dessa determinada recompensa. Porque todo o processo, quando estamos perante determinado gatilho, o nosso cérebro já vai desencadear todas as ações associadas a este hábito. E todo este pesar de esforço e de valor é influenciado pelo nosso sistema dopaminérgico, pelo neurotransmissor tão conhecido que é a dopamina. E à medida que determinado comportamento é realizado e se torna cada vez mais enraizado, a necessidade de ativarmos conscientemente toda a nossa parte cognitiva deixa gradualmente de acontecer, porque aprendemos que ao estarmos sujeitos a determinado gatilho, devemos fazer determinada tarefa. E com consistência, essa tarefa vai se tornando cada vez mais fácil, cada vez mais automática. Todo este processo
permite-nos economizar os nossos recursos cognitivos, permitindo que o nosso cérebro se concentre noutras tarefas mais exigentes, enquanto comportamentos habituais são executados automaticamente. E a fase 2, a fase do hábito propriamente dito, com a continuação da prática de determinada sequência de gatilho, ação e recompensa, a necessidade da tomada de decisão consciente para fazer determinada tarefa, feita pelo nosso córtex pré-frontal, vai diminuindo gradualmente até deixar de acontecer. Durante a formação do hábito, a informação é gradualmente transferida da nossa parte mais exterior do nosso cérebro, a parte mais consciente, para a parte mais interior e inconsciente e automática do nosso cérebro, como o corpo estriado. Estes são responsáveis por várias funções, seja funções sensio-motores, seja aprendizagem, seja memória, seja emoções, e vão memorizar a sequência de ações que aprendemos e que se tornam automáticas. E aqui, quando um gatilho é reconhecido, ele dispara automaticamente a rotina que nós aprendemos, sem necessidade da nossa parte inconsciente intervir, evidenciando a eficiência que é o nosso cérebro e o nosso corpo. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançares a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superas.pt/produtos, podes ainda enviar e-mail para mafalda.superas@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. Mas uma coisa que eu vejo muito nas pessoas com quem eu trabalho é que tentam fazer, por exemplo, do exercício físico um hábito e querem fazê-lo já amanhã, ou então no mito dos 21 dias. E aqui é uma coisa que eu acho que é importante falar, que é a diferença entre micro-hábitos, hábitos e super hábitos. A formação de hábitos, como nós vimos, é um processo composto por várias fases e que é influenciado por vários fatores, como a escolha do gatilho, a implementação de uma rotina consciente, o termos ou não termos uma recompensa, o quanto importante é essa recompensa para nós. Tudo isto vai influenciar a formação de hábitos. E a rotina específica, e quanto mais fácil ou mais complexa é, pode influenciar quanto tempo é que precisamos para passar desse comportamento a algo consciente para um hábito ou feito de forma inconsciente. E aí, quando eu falo de comportamentos mais simples, estou na prática a falar de micro-hábitos. Por exemplo, imagina que queres começar a correr diariamente. Um micro-hábito seria, antes de deitar, pôr as sapatilhas de correr à beira da cama. E esta ação, apesar de não ser a ação de correr propriamente, é um micro-hábito que, de certa forma, prepara a formação de um super hábito no futuro, que é começar a correr efetivamente e fazê-lo regularmente. Os hábitos são comportamentos ligeiramente mais complexos que os micro-hábitos, e aqui, pegando no exemplo da corrida, queria dizer meter o despertador sempre à mesma hora, ter já a roupa preparada para correr e sair de casa para ir correr. E esta sequência de ações ajuda-nos a construir o hábito de correr regularmente. E depois, o terceiro tipo são os super hábitos, que são os mais complexos. Basicamente são um conjunto de hábitos, que aqui poderia incluir toda uma rotina matinal, de acordar à mesma hora, beber água com limão, meditar, correr. Isto é uma sequência de hábitos mais simples. E este super hábito, suportado por cada um dos hábitos, suportado ainda por cada um dos micro hábitos, ajuda a que, no geral, seja mais fácil construir este micro hábito, depois o hábito e depois os super hábitos. Mas então quais é que são os fatores que influenciam a formação de hábitos? Será que demoramos mesmo 21 dias a formar hábitos? Por exemplo, neste estudo, os participantes demoraram entre 18 dias e 254 dias a construir um hábito. E a conclusão do estudo foi que, em média, são precisos 66 dias. No entanto, este estudo com macacos, em que eles tinham simplesmente que carregar um botão e recebiam um M&M, o hábito foi construído em 3 dias. Por isso, o que é realmente importante para nós construirmos um hábito? O primeiro ponto é a frequência. A repetição de determinado comportamento a seguir a determinado gatilho aumenta a probabilidade de esse comportamento se tornar um hábito. E quanto mais frequente é um hábito, mais oportunidades temos de o repetir ao longo do dia, ao longo da semana. Por exemplo, pegando no mito
que um hábito demora 21 dias a fazer. Se for um hábito que é diário, é muito diferente se for um hábito que é feito uma vez por semana. Se for diário, temos 21 repetições. Se for um hábito que é semanal, na prática, durante 21 dias só vamos fazer 3 vezes. Por isso, a frequência com que fazemos determinado comportamento vai influenciar o quão rápido ou não é a se tornar um hábito. Comportamentos que fazemos mais frequentemente, seja diariamente, seja até mais que uma vez por dia, tornam-se hábitos muito mais rapidamente do que comportamentos que são mais esporádicos. O segundo ponto é a consistência, porque nós podemos planear tudo ao pormenor de como é que vamos fazer determinado comportamento e qual é o gatilho e qual é até a recompensa que vamos ter ao fazer esse comportamento, mas se efetivamente não o fizermos, então muito dificilmente esse comportamento se vai tornar um hábito. O terceiro ponto é a complexidade. É muito mais fácil um comportamento como colocar as sapatilhas à beira da cama se tornar um hábito, principalmente se o fizermos, como eu disse, frequentemente, do que o comportamento de fazer exercício físico. Porque o fazer exercício físico envolve muita coisa. Envolve toda a preparação, envolve se for correr, sair de casa, ou se for ir ao ginásio, se calhar pegar no carro, ir até ao ginásio e depois perceber o que é que no ginásio vamos fazer. É um comportamento muito mais complexo do que propriamente preparar as sapatilhas no dia anterior e pô-las à beira da cama. Por isso, a complexidade do comportamento vai fazer com que seja mais rápido ou mais lento a formação de determinado hábito. Por isso é que eu mencionei anteriormente a diferença entre microhábitos, hábitos e superhábitos. É importante, quando queremos construir um super hábito ou um hábito, começar por microhábitos, para nos ajudar a construir a sequência de ações que nós queremos fazer, que nos levarão ao hábito que queremos construir. Quarto ponto é a emoção. Comportamentos que proporcionam recompensas que são importantes para nós tendem a ser repetidos com mais frequência, fazendo com que a formação do hábito seja mais provável. E aqui há 2 notas que eu acho que são importantes. Primeiro, o valor da recompensa é subjetivo. É importante escolher uma recompensa que seja importante para nós. E o segundo ponto é importante também escolher uma recompensa que não prejudique ou que não vá contra o objetivo inicial ou o hábito inicial que nós queremos construir. Obviamente, se nós queremos construir o super hábito de fazer exercício físico regularmente, então a recompensa de nós irmos correr pode não fazer muito sentido ser comer um bolo. Porque se por um lado estamos a fazer comportamentos que aumentam o nosso bem-estar e a nossa saúde, por outro lado, a nossa recompensa vai no sentido oposto. Então é importante alinhar os valores e os objetivos dos comportamentos com a recompensa. Quando eu comecei a correr, a recompensa que eu dei a mim mesma quando acabava era ir dar um mergulho ao mar. Eu aqui tive a sorte de estar num sítio que podia sempre ir dar um mergulho ao mar quando acabava de correr, por isso eu consegui manter a frequência e a consistência entre o gatilho, o comportamento e a recompensa, o que fez com que fosse mais fácil a construir este hábito. O quinto ponto é o foco. Como eu disse inicialmente, numa fase inicial, nós vamos ter que fazer o determinado comportamento conscientemente, direcionado à recompensa. Então nós temos o foco na recompensa, influencia a rapidez com que este comportamento se torna um hábito, porque de certa forma vai nos ajudar também a manter a consistência. Quanto mais focados estamos no benefício que a recompensa nos traz, mais rápido o hábito se pode estabelecer. O sexto e último são recompensas variáveis, recompensas que não são sempre constantes ou que variam, podem tornar um hábito mais forte. Por isso é que é tão viciante jogarmos, por exemplo, na roleta, porque nunca sabemos exatamente se vai dar ou não. A maioria das vezes não dá, por isso não joga. Mas uma das coisas que está provado cientificamente, e que há vários estudos que já mediram isto, que aumenta a quantidade de dopamina, é o facto de termos incerteza. Nós temos mais ânsia de fazer determinado comportamento quando é 50-50 do que quando é um ganho certo. Cria, de certa forma, aquela expectativa que nos faz querer fazer. Por isso é que na roleta, quando acontece que é o primeiro símbolo igual ao segundo símbolo e depois o terceiro símbolo fica ali quase igual, mas não é igual, nós ficamos com a sensação de, ok, vai ser na próxima. Então esta criação de recompensas
variáveis e variar ligeiramente a recompensa que temos ou a intensidade da recompensa pode ajudar a que o comportamento se torne um hábito mais rapidamente. O cérebro humano é atraído por recompensas imprevisíveis. Pode aumentar a frequência de comportamento associada ao tentar ganhar essa determinada recompensa. Por isso, todos estes fatores que eu falei mostram que a formação de hábitos é um processo multifatorial, que vai além de uma simples repetição e que inclui considerações emocionais do desejo por determinada recompensa, contextuais, que implicam que estejamos sujeitos a determinado contexto, a determinado gatilho, e a recompensa propriamente dita. Por isso, agora que já sabes um bocadinho mais de como é que se formam os hábitos, da diferença entre micro-hábitos, hábitos e super-hábitos, convido-te a implementar estes princípios na tua vida. Começa por escolher um micro-hábito que esteja associado ao super-hábito que queres construir e foca-te nesse micro-hábito. E vais ver que vai ser muito mais rápido construir este micro-hábito e avançar para o segundo micro-hábito e que te vai levar ao teu super-hábito. Lembra-te que cada passo conta. Começa hoje a tua jornada para uma vida mais saudável, mais feliz e mais realizada. Acabaste de ouvir mais um podcast Super Us. Vemo-nos no próximo podcast e vamos nos tornar super juntos.